Com as características gerais dos anelídeos compreendidas, vamos entrar em mais detalhes, começando pela classe Poliqueta. O termo poliqueta ou poliqueto é usado para se referir a qualquer uma das cerca de 80 famílias de vermes morfologicamente distintas. Embora muitos desses grupos já tenham sido considerados intimamente relacionados, análises mais recentes revelaram que esse não é o caso. Assim, o termo é meramente descritivo, não se referindo mais a uma história evolutiva específica. É usado principalmente para se referir a vermes marinhos segmentados com grande quantidade de cerdas, como os vermes de fogo. Usaremos esse termo quando apropriado, mas normalmente usaremos o termo mais descritivo, vermes marinhos segmentados, para nos referirmos à maioria dos anelídeos fora do clado clitelata. Vamos analisar esse cladograma com um pouco mais de detalhes antes de prosseguirmos. É importante notar que este cladograma é uma reconstrução de um diagrama amplamente aceito na 18ª edição de Princípios Integrados de Zoologia, de 2022. Ele não é universalmente aceito, mas isso não significa que esteja errado. Na verdade, trata-se de uma simplificação da diversidade contida no Filoanelida. O termo poliqueta refere-se principalmente a animais do grupo Errantia e membros de sedentária fora de Critelata. Elas incluem uma variedade impressionante de vermes marinhos segmentados, encontrados em alguns dos ambientes marinhos mais extremos da Terra. Algumas delas, como os vermes fios de seda, passam a vida inteira nadando na coluna d'água, enquanto outras, como os vermes tubos gigantes, sobrevivem perto de fontes hidrotermais. Outras, como as poliquetas árvores de Natal, são filtradores que habitam recifes de coral, enquanto outros, como os vermes bobbit, ficam à espera em suas tocas por presas que passam. Voltando ao nosso cladograma, vamos abordar os membros marinhos do filo Annelida, começando por Sipúncula, depois Ketopteride, em seguida Errantia, e finalmente os membros marinhos de Sedentária. Os membros da classe Sipúncula são comumente conhecidos como os vermes amendoim. Eles já foram considerados um filo próprio, mas trabalhos moleculares mais recentes confirmaram sua posição como membros altamente derivados do filo Annelida, embora todas as espécies existentes agora sejam não segmentadas. Todas as espécies são bentônicas, o que significa que vivem no fundo do oceano, desde zonas entre marés costeiras até mais de 5.000 metros abaixo do nível do mar. São principalmente sedentários, vivendo suas vidas em tocas, conchas de caracóis ou fendas. Elas recebem o nome de vermes amendoim porque, quando assustadas, contraem o corpo em uma forma que lembra o amendoim. São animais relativamente pequenos, a maioria com menos de 10 centímetros. Ao se alimentarem, estendem sua probóscide retrátil, que é rodeada por uma coroa de tentáculos ciliados cobertos de muco, e se alimentam de partículas de alimento ou detritos que passam. O alimento capturado é conduzido da boca para o esôfago e, em seguida, para o intestino para ser digerido. Os pedaços não digeríveis são expelidos pelo ânus. Ketopteride, por vezes chamados de vermes pergaminho, são agora considerados alguns dos membros mais basais e antigos de Annelida. São vermes bentônicos filtradores que vivem em tubos ou túneis em forma de U enterrados no sedimento ou substrato duro de ambientes marinhos. Eles recebem o nome de vermes pergaminho devido aos tubos que constroem, que superficialmente se assemelham ao pergaminho e aparentemente têm a mesma textura. Embora seus tubos possam parecer pouco impressionantes, os próprios animais possuem um plano corporal verdadeiramente único. Eles são altamente adaptados aos seus tubos e vêm em uma variedade de formas. São segmentados e regionalmente especializados, com apêndices altamente modificados em diferentes segmentos para formar o túnel, alimentar-se ou criar sucção para o fluxo d'água através do tubo. Eles são segmentados e divididos em seções corporais anterior, intermediária e posterior. A seção anterior contém a boca e as antenas sensoriais, enquanto a seção intermediária contém parapódios altamente modificados, semelhantes a asas, que secretam e sustentam uma rede mucosa que o animal utiliza na alimentação por suspensão. A seção intermediária inclui a rede mucosa e estruturas em forma de leque, que se movem ritmicamente para criar uma corrente que impulsiona o alimento para dentro do tubo. A seção posterior contém segmentos corporais repetidos, que podem ser regenerados em caso de dano. Em seguida, vamos analisar Errantia. Esses vermes são considerados móveis e segmentados, daí o nome Errantia, que vem de um termo literário arcaico, errante, que se refere a viajar em busca de aventura. Sedentária, por sua vez, contém poliquetas e oligoquetas que vivem em tubos e tocas.
Errantia inclui os ratos do mar carnívoros cobertos de cerdas, os predadores vermes de areia ou vermes de rei, que são animais reais cobertos e nomeados pela primeira vez em 1835, muitos anos antes dos vermes de areia do livro Duna, bem como uma ampla gama de formas de vida aquática verdadeiramente bizarras, que vagam pelas profundezas dos mares. Outros membros frequentemente mencionados são os vermes de escama, que são caçadores ativos e estão entre as poliquetas mais diversas, abundantes e disseminadas, e os vermes de fogo venenosos, alguns dos quais são bioluminescentes. Embora a maioria das espécies de errantia sejam consideradas inofensivas, os vermes de fogo podem ser uma grande praga. Além de serem venenosas, suas cerdas ocas e quebradiças se desprendem ao toque, causando grande irritação. Eles também se alimentam de corais e são conhecidos por devastar recifes de corais, tanto na natureza quanto em cativeiro. Como se pode notar nesses exemplos, a maioria das poliquetas errantes possui apêndices pares, conhecidos como parapódios, que contêm muitas cerdas, geralmente dispostas em feixes. Elas geralmente são predadores ou necrófagos. Seu sistema digestivo consiste em um intestino anterior, um intestino médio e um intestino posterior. As mandíbulas musculares, quando presentes, são constituídas de proteína cuticular. As poliquetas errantes possuem estruturas circulatórias e respiratórias diversas. Algumas espécies possuem brancas que se fixam diretamente aos parapódios, enquanto outras não possuem órgãos específicos para a respiração, e a troca gasosa ocorre passivamente através da superfície do corpo. Em muitas espécies, o sistema circulatório consiste em vasos sanguíneos dorsais e ventrais que são comprimidos para bombear o sangue. Outros têm sistemas circulatórios bastante reduzidos. Seu sistema nervoso consiste em gânglios cerebrais dorsais e um cordão nervoso central duplo. Os órgãos sensoriais são frequentemente muito desenvolvidos e incluem os olhos, completos com células fotorreceptoras. Os membros da família Alciopidae possuem alguns dos olhos mais desenvolvidos entre os anelídeos, comparáveis aos olhos dos cefalópodes, e incluem córnea, cristalino, retina e pigmentos retinianos. A maioria das espécies também possuem focetas sensoriais quimiorreceptoras que funcionam como sentido do olfato. A maioria dos poliquetas errantes não possui órgãos sexuais permanentes, embora cada indivíduo frequentemente desenvolva apenas os órgãos sexuais de um único sexo. Normalmente, os gametas se formam como inchaços temporários que simplesmente liberam espermatozoides ou óvulos na coluna d'água. Algumas espécies possuem uma forma única de reprodução que envolve a criação de um indivíduo reprodutivo completamente novo, conhecido como epítoco. As poliquetas capazes de epitoquia vivem a maior parte do ano como animais sexualmente imaturos, conhecidos como átocos. Tomemos como exemplo o verme palolo do Atlântico. Eles vivem em tocas ao redor de recifes de corais e geralmente são solitários. Quando o período de enxameamento começa, o átoco produz novos epítocos individuais, ou os indivíduos reprodutivos cujos corpos contêm principalmente gametas ou espermatozoides e óvulos. Novamente, cada átoco criará epítocos de um sexo. Os epítocos se desprendem todos de uma vez e nadam até a superfície, de modo que, pouco antes do nascer do sol, o mar fique coberto deles. Então, logo ao nascer do sol, elas se rompem, liberando óvulos e espermatozoides que fertilizam a coluna d'água. Entretanto, o átoco continua a sobreviver debaixo d'água e começa a gerar novos epítocos para o próximo enxame reprodutor. Agora, vamos dar uma olhada novamente em nosso cladograma. O último grande grupo de anelídeos é o dos sedentários. Observe que este grupo contém vermes segmentados marinhos, terrestres e de água doce. Nesta aula, abordaremos apenas as formas marinhas ou poliquetas. A maior família de poliquetas sedentárias é a Ciboglinidae, que inclui os já mencionados vermes tubo-gigantes, também conhecidos como vermes de barba ou melanóforos, que antes eram considerados um filo separado. Eles vivem no fundo do oceano a profundidades de 100 a 10 mil metros e são animais em grande parte sésseis que secretam longos tubos quitinosos nos quais vivem. São conhecidos pela sua associação mutualística com bactérias quimiotróficas que oxidam o sulfeto de hidrogênio para produzir compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono. Os vermes de barba abrigam as bactérias simbiontes em um órgão chamado trofossomo. Outros vermes tubo sedentários são filtradores que usam cílios ou muco para capturar partículas de alimento planctônico.
Algumas, como a anfitrite, projetam suas cabeças para fora e estendem longos tentáculos para se alimentar. Outros, como as minhocas de areia, forçam a água a fluir através de suas tocas. Outros ainda, como os vermes-leque ou vermes espanadores de pena, são comuns em águas tropicais rasas e se alimentam atraindo o alimento através de seus radiolos, estruturas semelhantes a penas. Outros ainda mais, como os vermes zumbis, comedores de ossos do gênero Ossidax, penetram nos ossos da baleia para se alimentar da gordura ali contida. O último grupo sedentário de poliquetas que abordaremos são os equiuros, ou vermes-colher, que também já foram considerados um filo separado. Eles são encontrados em todos os oceanos, porém são muito mais comuns em águas quentes. São cilíndricos com uma longa probóscide achatada e extensível, que não pode ser totalmente retraída. A maioria vive enterrada na areia ou escondida em fendas rochosas, com a probóscide estendida, procurando ou à espera de alimento. A maioria das espécies também apresenta dimorfismo sexual, sendo a fêmea geralmente muito maior. Em algumas espécies, como as do gênero Bonellia, o macho é consideravelmente menor que a fêmea e vive sobre ou dentro do corpo dela. Então, é isso sobre as poliquetas. Mas ainda temos muito o que abordar do Filonelida. Vamos prosseguir e analisar Lumbricina e Hirudinea, as minhocas e as sanguessugas, no próximo vídeo.